Uma mulher de Las Vegas, que se dizia enfermeira, foi desmascarada como suposta fraudadora por emitir receitas falsas para crianças diabéticas, segundo autoridades. Uma enfermeira escolar aparentemente revelou tudo isso. Hora de analisar esse caso realmente estranho. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Na semana passada, a Polícia Metropolitana de Las Vegas prendeu Crystal Scott, de 44 anos, acusando-a de cobrar centenas de dólares por um serviço de concierge de diabetes para crianças. O problema com isso é que ela não tinha nenhuma licença médica. Essa é a acusação. Esse suposto esquema envolvia mentir para os pais, crianças e para o sistema escolar. Agora ela responde a mais de 70 acusações criminais, incluindo 50 crimes graves, segundo registros do Tribunal do Condado de Clark, Nevada. Para me ajudar a analisar o que é, mais uma vez, um caso muito estranho e entender melhor as possíveis estratégias de defesa aqui. Bem-vindo, advogado criminalista de Vegas, Michael Trano. Obrigado por seu tempo, Michael. Com certeza, também é bom ver você. Agora, nós temos noticiado sobre várias dessas supostas enfermeiras falsas recentemente. Existe, de modo geral, algum mal-entendido na defesa? Existe uma licença? Eu não sei. Vamos ver os detalhes, mas qual costuma ser a defesa para isso? Sempre há uma defesa, e a defesa, neste caso específico, vai variar. Pode se resumir à mitigação, dependendo da intenção dela. Já representei casos semelhantes. Recentemente, um caso de prática ilegal de odontologia, algo raro de se ouvir, e atuo nesse ramo. Mas, em geral, o Código Penal e os estatutos são muito amplos para interpretar, seja na enfermagem, odontologia ou na área médica, que sem as licenças muito específicas dos conselhos estaduais e locais, você não pode atuar diretamente. Então, é um obstáculo difícil de superar, por assim dizer, do ponto de vista da defesa, sem essas licenças específicas. É um caminho, estávamos indo bem, estávamos ajudando as pessoas, só não podíamos fazer isso pelos canais adequados. Ei, tínhamos tudo pronto para tentar conseguir uma licença. Estávamos no processo de conseguir, mas ainda estávamos ajudando as pessoas. E eu posso ter pessoas que vão se apresentar e dizer que eu as ajudei, ou isso não importa? Quero dizer, isso importa no sentido de que, quando estamos falando sobre defesas, existem defesas legais no caso de um caso como esse ir a júri, dizendo: ei, nossa intenção era fazer a coisa certa. Isso pode não resultar em absolvição. Quero dizer, isso seria difícil em muitos aspectos, mas acho que certamente ajudaria no que diz respeito às defesas, como acabei de mencionar anteriormente, sobre mitigação, quando você está conversando com o promotor. Porque, como você sabe, e tenho certeza de que seu público sabe, já que eles assistem à Law and Crime Network, os promotores têm uma quantidade enorme de autoridade e ainda mais discricionariedade para decidir se vão fazer uma proposta ou não, qual será essa proposta e quais serão os parâmetros dessa proposta. Se o advogado de defesa apresentar fatores atenuantes, sabemos que ela serviu nosso país com honra. Ela recebeu dispensa honrosa. E acredito que esteja aposentada por invalidez do Exército, sem outro histórico criminal que eu saiba. Esses fatores, junto com, como você disse, a tentativa de ajudar, se eles conseguirem demonstrar e provar que nenhuma das supostas vítimas, neste caso, realmente se feriu, então acho que isso ajudaria bastante na apresentação de uma defesa, pelo menos no aspecto de mitigação, para que ela receba uma proposta justa e razoável. Vamos analisar os detalhes deste caso contra Scott, tudo bem? Segundo o 8 News Now de Las Vegas, que analisou o relatório de prisão de Scott, investigadores afirmaram: ao se passar por enfermeira registrada, Scott ganhou a confiança de famílias vulneráveis que dependiam dela para tratar filhos diabéticos. Scott fez falsas promessas a pais, farmácias e funcionários da escola sem licença ou supervisão médica. Segundo os detetives do LVMPD, Scott fez consultas médicas e escreveu ordens de cuidados. Ela possibilitou que insulina e outros medicamentos fossem administrados a pelo menos 12 crianças. Essa é a principal acusação. Michael, você sabe que cuidar do diabetes é complicado, principalmente em crianças. Garanta que a dose correta seja administrada corretamente, pois podem ocorrer efeitos adversos. Scott enfrenta agora acusações de fraude e falsificação. Você acha que esse caso talvez se enquadre em acusações mais graves, como agressão ou algo do tipo? Agressão geralmente é definida como lesão corporal, ou seja,
contato físico ilegal. Analisamos de forma diferente, mas envolve uma ameaça se aproximando. Se eu recuasse, tentasse te acertar, errasse e você sentisse medo, isso já seria uma agressão. Ou se eu sacar uma arma de fogo e mostrar para você, te dando aquele olhar como quem diz: "Ei, você sabe o que vai acontecer agora?" Isso seria uma agressão com uma arma letal. Não há exigência de contato físico neste exemplo hipotético. Isso seria um caso de lesão corporal, um toque ilegal em alguém. Então, por si só, qualquer toque ilegal, mesmo que mínimo, um leve empurrão, se preferir. Um empurrãozinho. Eu já tive casos em que meu cliente derramou vinho em temperatura ambiente na outra pessoa. E isso foi considerado, entre aspas, lesão corporal, um toque ilegal ou ofensivo. Isso, em particular, é uma contravenção. Aí você adiciona o aspecto de que, se crianças estiverem envolvidas e houver lesão corporal em uma criança, então isso pode se tornar acusações de abuso e negligência infantil. Quanto a acusações ainda mais graves, eu não tenho nenhuma informação. E a denúncia não alega nem acusa, neste momento, lesão corporal com dano físico substancial. Se o Estado provasse que alguma dessas supostas vítimas menores teve danos físicos substanciais, segundo o Estatuto de Nevada, poderia acrescentar novas acusações. Mas neste momento, o que ela está enfrentando já é muito sério. Então, pode piorar? Eles podem acrescentar acusações adicionais? Com certeza. Mas ela ainda enfrentará uma grande batalha. A pergunta que muita gente pode estar se fazendo enquanto ouve isso é: ok, como Scott conseguiu administrar cuidados e medicamentos se ela não tinha licença médica? Essa é uma pergunta justa, certo? Bem, de acordo com a KLAS e o relatório de prisão, ela supostamente usou as identidades de 2 médicos que realmente tinham licença, além do número de registro de uma enfermeira registrada que aparentemente trabalhava em um hospital local. Ela também teria falsificado assinaturas de médicos e pelo menos 24 receitas diferentes. Quando a polícia prendeu Scott, eles teriam encontrado vários medicamentos, incluindo bombas de insulina, medicamentos injetáveis, pedidos de exames em branco em nome de médicos, pedidos de exames preenchidos, tudo supostamente mais uma vez em posse de Scott. Segundo a KLAS, Michael, dizem que posse é 9/10 da lei, certo? É comprometedor ter isso. Mais uma vez, volto para a defesa. Se estava sob a custódia dela, se estava em posse dela, se ela estava com isso, qual é a explicação? Você quer dizer como as autoridades descobriram isso? Foi resultado de um mandado de busca? Existe algum problema na cadeia de custódia que eles poderiam argumentar? Sim, com certeza. Se estivermos focando agora, principalmente nas provas que foram encontradas, que você acabou de mencionar como bombas de insulina, qualquer uma dessas informações acessórias, então, claro, você vai questionar e revisar a cadeia de custódia, legalidade, insuficiência dos mandados de busca e ver quais, se houver, dessas questões você pode contestar. Então isso é o básico do básico na defesa criminal, por assim dizer. Eu não acho necessariamente que esse vai ser o ponto de maior destaque, embora certamente vá estar na lista das principais coisas a serem feitas. Porque aqui, se eu estivesse sentado na cadeira do conselho, eu não estaria necessariamente preocupado com esses itens agora, embora não me entenda mal, eles são importantes. Meu foco principal está nas pessoas que supostamente receberam o atendimento. Acho que essas serão as testemunhas mais significativas contra o réu. Trazer crianças, pais, quem quer que seja, e dizer: sim, você identifica essa testemunha. Sim, eu sei, como você a conhece. Ela foi quem enfiou a agulha no meu braço e me entregou a receita. E em decorrência disso, nós preenchemos a receita e administramos o medicamento para o meu filho. Essas testemunhas individuais, eu acho, vão ser muito mais convincentes do que as informações encontradas. Mas sim, isso completa toda a história. Outra parte da história. Como as autoridades souberam disso? Se ela fez isso, como foi pega? Veículos de notícias locais informam que uma investigação começou no final de setembro, quando uma enfermeira-chefe do Distrito Escolar do Condado de Clark chamou a polícia porque percebeu que algo estava errado. As ordens que permitiam funcionários da escola aplicarem insulina nos alunos durante as aulas pareciam estranhas. Um exemplo que foi dado é que havia uma data em uma delas que era 22 de agosto de 2026. Então, em vez de 2025, isso é um grande erro. Ela investigou e encontrou mais 12 documentos com assinaturas aparentemente inconsistentes. A enfermeira contatou o médico com o número de licença na ordem. Além de negar ter assinado as ordens, o médico afirmou que nem atende pacientes pediátricos.
Então, o Distrito Escolar do Condado de Clark identificou 12 alunos entre 5 e 14 anos que estavam aparentemente ou supostamente recebendo cuidados de Scott. Isso de acordo com o Las Vegas Sun. Todos os pais dessas possíveis vítimas foram aparentemente notificados sobre o que estava acontecendo. Você pode imaginar a reação deles. Dias depois, a polícia de Las Vegas prendeu Scott. Ela foi fichada na cadeia, recebeu uma fiança de $50 mil em sua primeira audiência no tribunal. Ela pagou a fiança, isso de acordo com os registros do Tribunal do Condado. E como parte das condições de sua fiança, ela não pode ter contato com menores de idade, exceto com seus próprios filhos. Ela não pode realizar procedimentos médicos. Agora precisamos discutir a longa lista de acusações. Então, das dezenas de acusações que Scott enfrenta, 24 são por posse de receita falsa de medicamento perigoso. 12 acusações envolvem atuar como enfermeira sem licença e dar medicamento perigoso a menor. Mais 2 são por obter ou usar informações pessoais para prejudicar ou para fins ilícitos. Ela também enfrenta acusações de falsificação. Michael, quando eu vejo isso e penso em tantas acusações, normalmente vai a julgamento com esse número de acusações? Ou isso é uma estratégia por parte dos promotores como uma tática de negociação? Vamos jogar 73 acusações contra você. Isso pode abrir espaço para um acordo judicial. Pergunta interessante. Acho que não pode ser totalmente explicado fora de contexto. Ao apresentar a denúncia e preparar as acusações, a promotoria certamente considerou todos os fatores e levou o tempo necessário. O que eles não sabiam, e provavelmente não saberão, na maioria dos casos, é como essa pessoa reagirá. Eles podem contratar um bom advogado? Qual será o próximo passo? Então, quando eles estão redigindo a queixa nessas fases iniciais, isso é uma tática de negociação? Talvez, talvez não. Eu diria não. Mais tarde, com o advogado confirmado e o caso em andamento, as coisas podem mudar. E nesse momento é quando o verdadeiro jogo começa só a ser jogado, tipo, ei, sabe de uma coisa? Podemos seguir assim, mas vamos mudar as denúncias e acrescentar mais 15 acusações ou fazer outra coisa. Isso pode seguir vários caminhos diferentes. Nos estágios iniciais, eu diria não, pois não sabem como o caso se desenrolará ou como o réu reagirá. Após a confirmação do advogado e início do processo judicial, é possível ver que tipo de emendas podem surgir. Não me surpreenderia se o Estado mudasse a denúncia, acrescentando acusações ou alterando datas, locais e horários. Na sua opinião, algumas dessas acusações são mais diretas do que outras? Em outras palavras, existem acusações que são um caso ganho para os promotores? Nada é garantido. Você diz que parece fácil demais para os promotores conseguirem uma condenação. Enquanto outras, você pode dizer que podem ser mais difíceis para os promotores e entra na conversa sobre se eles gostariam de negociar um acordo, porque podem estar preocupados em não conseguir uma condenação no julgamento. Então, existem certas acusações que ela enfrenta que parecem mais fáceis para os promotores conseguirem uma condenação do que outras? Eu diria que a mais fácil, de cabeça, sem ter as provas e revisá-las, e sem estar na posição de realmente defendê-la, o que não é o meu papel aqui. Esse é o trabalho do advogado dela. Porém, a acusação mais simples parece ser administrar qualquer medicação, porque, novamente, vai ser muito convincente, e acho que muito direto, trazer um paciente de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Estou especulando, não sei as idades exatas, mas acredito que estão nessa faixa para comparecer facilmente a uma audiência preliminar. Oi, Billy, Sarah, vocês reconhecem quem colocou a agulha no seu braço? Sim, ela está sentada ao lado do advogado de defesa. Ok, obrigado. Me conte o que aconteceu. Você colocou uma agulha no meu braço. Por que você precisa de uma agulha? Eu tenho diabetes. Obrigado. Depois, levando mamãe, Thay, e papai para depor. Sim, ela me deu a receita. Fui lá e preenchi. O próximo passo para eles estabelecerem essa base é que ela não tem licença médica. Consultamos todos os conselhos de enfermagem e registros médicos e não achamos o nome dela. Então fácil é uma palavra difícil de aceitar, mas definitivamente é um caminho mais direto para a acusação em relação a essa acusação. Quero levantar outro ponto, como já conversamos antes de você entrar. Acho que você conhece o advogado de defesa de Scott, Jack Buchanan. A 8 News Now falou com o Sr. Buchanan, que afirmou:
A fiança de Scott foi definida hoje conforme sua defesa, ressaltando quase nenhum antecedente criminal, seu papel como veterana das Forças Armadas e mãe dedicada. As complexidades deste caso serão discutidas futuramente para mostrar que ela nunca teve intenção ou responsabilidade criminal por causar dano a crianças no Vale de Las Vegas. Agora, Michael, qual é a sua reação a essa declaração e a declaração que Jack aparentemente lhe forneceu? É diferente do que acabamos de ler. Claro. Então, como você mencionou, sim, nós discutimos isso antes. Sendo transparente com o público, tenho uma relação pessoal bem próxima com o Sr. Buchanan, que é um grande amigo meu. Mais importante para seus espectadores, ele é um renomado advogado criminal em Las Vegas, com mais de 17 anos de experiência, então eu acho que ele vai servir muito bem ao seu cliente. Minha reação à declaração que ele deu para o canal 8 de notícias é que faz sentido, e é mais ou menos como o que alegamos, ou como aludimos, desculpe, anteriormente, que parte da defesa nem sempre é simplesmente dizer que nada disso aconteceu, mas sim analisar a intenção por trás das ações dos clientes dele. E eu acho que, lendo nas entrelinhas, e eu não conversei com ele sobre essa declaração, mas eu li essa declaração antes da nossa conversa, lendo essa declaração, isso significa simplesmente ainda não. Não leve tudo ao pé da letra, mas ele quer que o público saiba agora que em nenhum momento qualquer um desses pacientes foi fisicamente ou mentalmente prejudicado por qualquer uma das condutas alegadas. Acredito que isso é muito importante nesse contexto. E a declaração que ele forneceu para você trouxe mais alguma informação? Sim, fico feliz em ler isso para você. Tive uma conversa com o Sr. Buchanan ontem, avisei que eu estaria no programa e quis saber se ele tinha algum comentário ou declaração que gostaria de fornecer para você ou para os ouvintes. E ele declarou: nossa investigação sobre essas alegações está no início e pretendemos defendê-la firmemente em todas as fases do processo, que deve durar meses. Fim da citação. Entendi, faz sentido. Vamos conversar. O H News Now informa que Scott está ligado ao negócio Glucose and Glow, que, segundo autoridades, não tem licença comercial válida. A reportagem afirma que oferece concierge para diabetes, perda de peso e terapia intravenosa. O site da empresa aparentemente foi definido como privado. Agora, só pode ser acessado com login. O News 3 de Las Vegas entrevistou uma pessoa que diz ser gerente do Town Square Las Vegas, onde o negócio supostamente funcionava. Esse gerente afirmou que Scott foi ex-inquilino. E, de acordo com o 8 News Now, o programa de concierge para diabetes custava $600 por 4 consultas em um ano. O 8 News Now também relata que, em determinado momento, a foto de Scott estava em um site chamado docsnevada.com. A biografia dela foi removida. Antes, segundo relatos da Kylie A.S., dizia: Crystal é enfermeira registrada, mestre em dietética e educadora dedicada em diabetes, com 15 anos de experiência em cuidados pediátricos. Como conselheira da Associação de Diabetes de Nevada, ela defende e apoia pessoas com diabetes. Ela mora em Las Vegas com o marido e seus 6 filhos. Quando não trabalha, Crystal gosta de se manter ativa, cuidar da saúde e passar tempo com a família. Michael, mais uma vez, você acha que neste momento existe uma área cinzenta aqui? O quanto dessa declaração pode ser comprovado? Onde você acha que isso vai levar? Quero dizer, o que você observa em um caso criminal ao analisar possíveis defesas ou pedidos de arquivamento, certo? Moção para arquivar ou avanço para julgamento. O que você observa? A jurisdição do caso está no Tribunal de Justiça de Las Vegas. Os próximos passos são uma audiência preliminar. Explico para meus clientes que uma audiência preliminar é, entre aspas, um mini-julgamento. O Estado não apresenta todas as provas e testemunhas, e o ônus da prova é muito baixo. No julgamento criminal, são exigidas provas, além de dúvida razoável, enquanto na audiência preliminar basta uma evidência leve. É basicamente uma determinação de causa provável. Nos próximos meses, como disse o Sr. Buchanan hoje, eles iniciarão uma investigação interna pela defesa. Tenho certeza de que ele vai conversar com a promotoria à medida que isso surgir. Não me surpreenderia se, devido à atenção da mídia e à complexidade do caso, o Estado optasse pelo caminho indireto. Acusação pelo grande júri, processo secreto que impede Buchanan e sua equipe de confrontarem em audiência preliminar.
Isso é bastante comum em casos mais complexos, assim como em alguns casos que envolvem a mídia. Então eu não ficaria surpreso se um dia recebermos a notícia de que isso foi direto para o Tribunal Distrital, porque houve um procedimento secreto do grande júri e esse cliente de fato foi indiciado. Você acha que vai surgir um processo disso? Você acha que os pais vão entrar com algum tipo de ação judicial? Não vi reportagem sobre isso. Você acha possível? Sou especializado em defesa criminal, não faço de tudo. Meu foco é o lado criminal. Sim, tenho amigos e meu irmão é um ótimo advogado de danos pessoais em Vegas. Esses advogados de danos pessoais certamente querem processar o distrito escolar do Condado de Clark e outros envolvidos. É bem provável que haja um processo judicial. Vou voltar a essa outra pergunta criminal que deve ser a última. Se essas alegações forem verdadeiras, é muito preocupante. É muito perturbador para pais e crianças. Em um caso criminal, essas crianças que, quando tudo isso estava acontecendo, aparentemente tinham entre 5 e 14 anos, certo? Elas vão ter que testemunhar? Sim, provavelmente, se o caso for a julgamento. Normalmente, menores de 16 anos podem não precisar testemunhar em audiência preliminar, mas isso raramente vale para casos sexuais. E, neste momento, não há absolutamente nenhuma acusação de nada dessa natureza específica. Eles, provavelmente, poderão testemunhar na audiência preliminar, salvo exceção legal, e certamente no julgamento. Se esse caso fosse até um julgamento com júri, assumindo que prossigam com essas acusações, ou seja, a promotoria, então sim, eles precisariam estabelecer essa base. Como citei antes, é como chamar o Billy ou a Sarah de 5 anos e pedir: me conte o que aconteceu. Tomei uma injeção porque tenho diabetes. Você reconhece quem fez isso? Ela está nesta sala. É simples. Sempre sente ao lado do advogado de defesa, eles vão mostrar. E isso, provavelmente, será o essencial do depoimento deles. Dependendo do que o Sr. Buchanan fizer no contra-interrogatório, é preciso cautela com supostas vítimas infantis e o impacto disso no júri. Mas certamente, eles provavelmente testemunhariam. Foi até o fim. Bem, vou te dizer uma coisa. Pelo menos mesmo que eu tenha dito que estamos cobrindo casos semelhantes, este é um caso muito único. É meio que um caso fora da curva, para dizer o mínimo. Vamos ver o que acontece com ele. Mas Michael Triano, muito obrigado por participar, por analisar isso conosco. Agradeço. Com certeza, obrigado. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.